passo a palavra agora ao ministro-presidente, tenente brigadeiro do ar, William de Oliveira Barros, presidente do Superior Tribunal Militar, e desde logo, e Sua Excelência bem o sabe, eu sou daqueles que defendem uma justiça militar especializada em nosso país. Eu sou daqueles que entende ser extremamente importante e relevante que nós tenhamos em nosso país essa justiça especializada, porque todas as razões, que não vem aqui ao caso nós discutirmos, mas que é da essência para a manutenção de uma grande nação, de uma nação da dimensão do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos que ter as nossas forças armadas, as nossas forças militares, e temos que ter uma justiça especializada neste segmento da sociedade que, do ponto de vista histórico, sempre cumpriu funções extremamente relevantes para a nação brasileira. Passo a palavra, então, ao ministro-presidente William de Oliveira Barros. Muito obrigado, ministro Toffoli. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a Vossa Excelência, como também a ministra Laurita Vaz, o ministro Ives Gandra, os senhores conselheiros do CNJ, os senhores presidentes dos tribunais, senhores corregedores, os presidentes de associações e federações da magistratura, senhoras e senhores magistrados e senhoras e senhores. Antes de mais nada, ministro Toffoli, eu gostaria de parabenizar todos nós que estamos aqui neste ambiente, porque eu tenho feito algumas palestras em diversas faculdades, organizações militares, lojas maçônicas que me convidam, e a minha primeira transparência é justamente a nossa justiça, a nossa estatística. Eu parabenizo o Supremo, inicialmente, porque o ano passado, pela coleta de estatística, foram mais de 109 mil processos. É muita coisa para 11 ministros, esse é meu ponto de vista. Já o TST, 306 mil processos, 27 ministros. E a ministra Laurita Vaz, são 359 mil processos para 33 ministros. Então, eu acho que isso é algo, estatisticamente, humanamente, eu diria que é quase que impossível. Dentro das expectativas de trabalho humano, fim de semana, né, cuidar da esposa, neto, né, muitos já com certa idade. Então, na minha análise, eu que sou oriundo da Força Aérea, sou brigadeiro, onde passei 46 anos, e estou há 9 para 10 anos, não é, de acordo com a Constituição, não é, estou atendendo, então, essa atividade no Superior Tribunal Militar. Eu fico conversando com meus assessores jurídicos, porque é que muitas vezes, previsto na Constituição, eu tenho que encaminhar recursos extraordinários e ordinários de mandato de segurança para o Supremo. E os meus assessores dizem, mas, presidente, está na Constituição. Eu digo, ok, está na Constituição, eu encaminho. Mas eu acho que esse era um documento, salvo o melhor juízo, com a minha pouca experiência jurídica, que teria que ser resolvido na segunda instância ou nos tribunais superiores. Então, procuro sempre, né, resolver o assunto. Agora, com essa novo Código de Processo Civil, realmente resolveu, né, pelo menos para meu ponto de vista, a repercussão geral, que eu diria que a maioria desses processos eu não os tenho encaminhado mais ao Supremo, porque eu acho coisas muito singelas, né, da Justiça Militar, como um furto de um celular, né, como uma deserção de um soldado no interior do Rio Grande do Sul, ou no interior de Pernambuco, e a sempre combativa defesa, a DPU, vai em todos os segmentos, né? Ele, muitas vezes, o próprio rapaz diz que é drogado, sempre fumou droga antes de entrar nos nossos quartéis, mas, obviamente, eu parabenizo a DPU também, que vai até o recurso extraordinário, mesmo o rapaz dizendo, não, eu gosto de fumar maconha e crack,
Mas aquilo, vamos nos embargos, nos agravos, nos recursos extraordinários e vamos indo. E eu fico preocupado, ministro Toffoli, senhores presidentes de tribunais superiores, que há uma lei que diz que eu sou obrigado a encaminhar isso para o Supremo. Então, se é lei, a gente tem que cumprir. Mas eu diria, sobre a Justiça Militar da União, que inicialmente, eu vou fazer uma breve leitura, eu procurarei comentar recentes atividades da Justiça Militar da União e das ações das Forças Armadas, que de alguma forma têm influenciado as nossas estatísticas, como também procurarei citar alguns aspectos ligados à celeridade e à produtividade dos órgãos da primeira e da segunda instância dessa justiça especializada. Essa justiça, senhoras e senhores, extrapola as nossas fronteiras, uma vez que tem sido cada vez maior a participação de militares brasileiros em missões de paz e como observadores na ONU, em diversos países ao redor do mundo, principalmente e um grande número no Haiti e no Líbano. Mas, obviamente, nós temos algumas missões um pouco cuidadosas no Saara, temos também no Sudão do Sul, como também na Costa do Marfim. Então, são militares previstos também, juntamente com a ONU, que participam dessas atividades, estão sempre incorrendo aqueles riscos inerentes a determinadas missões, e isso termina ocorrendo algum processo que vem aqui para a 11ª circunscrição judiciária, que é aqui em Brasília. Então, os crimes militares procedidos no exterior são julgados nas 2 auditorias aqui que nós temos na cidade de Brasília. Atenção especial também, eu queria ressaltar, algo que eu sempre faço e gosto, que eu sei que o ministro Toffoli é um historiador e todos nós, depois dos 60 anos de idade, ficamos um pouco mais historiadores, né, do que procuradores de ler bons livros, mas eu diria que eu sempre falo isso e 80% da plateia ou não conhece ou não lembra. Na Segunda Grande Guerra, que graças a Deus começou em 39 e acabou em 45, as Forças Armadas Brasileiras, o presidente era o Getúlio Vargas, encaminhou um contingente da FEB, Força Expedicionária Brasileira, com 25 mil homens, e um grupo de caça da Força Aérea Brasileira, com 350 também pessoas, os 48 pilotos, etc. Obviamente, naquele clima frio da Itália, começaram a surgir alguns incidentes e alguns crimes militares. E, obviamente, para evitar que as cortes inglesas, americanas, tomassem conta dos nossos soldados, então foi mandado uma parcela, foi mandado o Superior Tribunal Militar para a Itália, que ficou na cidade de Nápoles. E tivemos 2 auditorias, 2 varas itinerantes, que desembarcaram no porto de Tarquínia e foram acompanhando as tropas brasileiras, subindo ali os Apeninos, quando, por ocasião que as forças nazistas estavam sendo empurradas de volta à Alemanha. Nesta ocasião, pelo que eu sempre falo, nós tivemos mais de quase 400 processos criminais, tivemos 8 cidades que foram sede dessas auditorias e tivemos 2 condenações à pena de morte no Teatro de Operações do Mediterrâneo, como a gente chama. Por que estão condenados à pena de morte? Porque o Código Penal Militar brasileiro ainda, naquela época, e hoje ainda tem, eu acho que é o único Código Penal que contém pena de morte em tempo de guerra. Está escrito, está certo? Nós estamos atualizando esse Código Penal em tempo de paz e a documentação está no Congresso. Mas na segunda parte, em tempo de guerra, continua a pena de morte. 2 soldados nossos foram condenados à pena de morte, porque naqueles frios italianos, eles armados de patrulha, adentraram numa casa onde tinha uma jovem moça e tentaram agarrá-la, como termo popular, e praticaram uma conjunção carnal com essa moça. Um tio delas veio correndo e eles, embriagados, atiraram e mataram o tio da moça. Então, realmente, foi uma conjunção carnal com um homicídio doloso, embriagados ou não. Em suma, foram condenados à pena de morte, foram presos, e quando estava na execução da pena, por fuzilamento, é o que está previsto no Código, eles encerrou a Segunda Guerra,
em maio, na Europa, em maio de 45, e eles voltaram ao Brasil presos no navio de tropas. Chegando aqui, o presidente Getúlio Vargas comutou essa pena para prisão perpétua. E logo depois, com as nossas leis, baixou, entre aspas, para 30 anos. Então, eu sempre conto essa história, né, dentro da visão que nós todos temos que saber de uma atividade dessa justiça especializada, né. Há pouco tempo, graças a Deus, o último evento bélico que nós efetivamente participamos foi em 1945. Então, essa é uma ideia que eu não posso deixar de aproveitar uma plateia, tá certo, tão atenta como essa para dar essas informações. Isso está realmente, eu acho muito interessante. Obviamente, em tempo de paz, as Forças Armadas, que têm influência na estatística da Justiça Militar da União, tem sido requerida no incremento das participações das forças em missão, que chama-se de Garantia da Lei e da Ordem, que é um decreto de 2001. E como forme também algumas leis complementares de 2010, no sentido de preservar a participação das Forças Armadas, no sentido de preservar a ordem pública, a integridade da população, e garantir o funcionamento regular das instituições, permitindo a realização de grandes eventos aqui no território nacional. Nós vimos recentemente na Copa do Mundo de 2014 e agora, em 2016, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras, e também, obviamente, nas recentes eleições, como bem o ministro Toffoli já comentou, sobre essa atividade tão importante para a democracia brasileira, quando as Forças Armadas, obviamente, foram chamadas a apoiar e garantir a segurança em vários municípios. Eu, entre outras atividades, eu fui piloto de helicópteros e transportei muitas urnas de Manaus para aquelas cidades ribeirinhas, levando as urnas e, obviamente, as tropas para cuidarem das diversas eleições, para evitar as chamadas bocas de urna, como a gente sabia. Essas legislações que eu citei, obviamente, né, definiram que nessas atividades, garantia da lei e da ordem, transporte de urnas e cuidar desses jogos, definiu-se, né, que serão consideradas como atividades militares e não atividades subsidiárias. Isso é o que está previsto nessa legislação e, normalmente, para fins do artigo 124 da Constituição Federal, que diz, compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Então, todas essas atividades, GLO, transporte de urnas e tudo que eu já comentei, são consideradas atividades militares para fins do Código Penal Militar. Tem-se buscado, digo eu, cada vez mais, na Justiça Militar, que é muito pequena, uma certa produtividade e celeridade nos seus julgamentos, em sintonia, senhores conselheiros, no objetivando o cumprimento das metas estabelecidas por Vossas Excelências. E dessa forma, no corrente ano até outubro, foram obtidos os seguintes resultados. Eu não vou citar todas as metas, principalmente porque hoje à tarde, às 17 horas, né, haverá uma definição, serão divulgados os resultados parciais hoje à tarde, né? E eu diria, senhores conselheiros, que a Justiça Militar, o STM, quase cumpre 100% em quase todas as metas e a primeira instância um pouco menos, certo? Eu gostaria das metas específicas, importantes aqui no caráter mais amplo, realizar ações de esclarecimento ao público sobre as funções e as atividades da Justiça Militar. Eu diria que até o momento, até outubro, novembro, foram realizadas em torno de 40 ações envolvendo as universidades, divulgações, né? Instituições civis, instituições militares e diversos segmentos da sociedade. Por exemplo, na tarde de hoje, eu não vou, ministro Toffoli, não vou estar presente, nem amanhã, porque, coincidentemente, à tarde, às 14h30, estamos dando início, lá na nossa sede, o 4º Fórum Interamericano de Justiças Militares. É um evento de grande monta,
internacional, cujo objetivo principal é o aperfeiçoamento das legislações e a troca de conhecimento entre 12 países aqui do continente americano e europeu. Então, teremos delegados, 26 delegados estrangeiros, e estamos tratando aqui, o ano passado foi no Chile, anterior foi no Lima, no Peru, e o Brasil foi convidado, né, me consultaram, e nós temos que manter aquela presença nessa atividade, e teremos alguns países da Europa que participarão. É uma análise de todos os presidentes, né, e delegados das justiças militares internacionais, e hoje à tarde tem início e dura até quarta-feira. Então, possivelmente, eu não poderei estar aqui presente. E, da mesma forma, senhores e senhoras, em março do próximo ano, estaremos sediando o STM, aqui em Brasília, o 4º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia, com a presença de representantes de todos os países de língua portuguesa, cujo tema principal será o alcance dos direitos humanos nos estados lusófonos. Então, teremos essa figura, né, de direitos humanos, porque, como todos sabem, né, tivemos, no período de 1964 a 1985, nós tivemos aqui os governos militares, e até hoje, né, recebemos algumas informações não muito condizentes a respeito de direitos humanos, e então nós temos esta visão, né, de toda a atividade de direitos humanos, a que nós estamos tratando no Superior Tribunal Militar. Tanto isso ocorre que o ano passado nós tivemos um evento importantíssimo com a presença de todos os participantes da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos de Costa Rica. Então, em fevereiro do ano passado, tivemos um evento de alta monta com toda a Comissão e a Corte de Direitos Humanos na sede do STM para tratar desse assunto, né, muito importante para a democracia brasileira. E para o evento de março do ano que vem, eu pretendo expedir convites para vossas excelências aqui previstos, todos que estão aqui previstos, para esses eventos sobre os direitos humanos nos estados portugueses lusófonos. Eu diria ainda que os processos julgados na Justiça Militar são em pequeno número, claro, comparado com os demais tribunais. Mas por quê? Qual é o porquê das coisas? O porquê das coisas? Porque as Forças Armadas, desde cedo, desde que o rapaz entra para ser soldado, cadete ou sargento, eles são devidamente e criteriosamente analisados por um Estatuto dos Militares, que é uma lei de 1980. Ali tem todos os procedimentos que devem ser feitos. E temos também a Marinha e o Exército da Aeronáutica, temos seus regulamentos disciplinares. E eles são aplicados quando dá ocorrência de transgressões disciplinares que não cheguem a constituir crimes. Porque na hora que constitui crime é o Código Penal Militar. Aí entra para uma auto-prisão em flagrante, como as senhoras e os senhores sabem, vão entrar para os inquéritos policiais militares e não tem volta. E isso daí entra na estatística da Justiça Militar da União. Então é por isso que a nossa, não estou justificando, né, nada não, estou dizendo que o segmento, o estamento militar, ele desde cedo já vem bem acompanhado, desde menino, qual é a regra do jogo. Então, não há porquê, e também ficaria algo estranho, termos forças armadas de um país como o nosso, altamente indisciplinadas e cheios de crimes militares. Não seria interessante para a nossa sociedade que ocorresse esse fato. Então, é por isso que nós estamos vigiando, né, de perto, em conversas constantes com os comandantes da Marinha e do Exército Aeronáutico sobre essas matérias, certo? E dentro desse aspecto é que eu trago agora um pleito desde do 8º, nós hoje é o 10º, já no 8º eu participei lá na cidade de Florianópolis, né, de eventos semelhantes a esse. E aquela ocasião, conversando com os senhores ministros do Supremo, já presentes, como o ministro, à época, o ministro Lewandowski, estávamos conversando sobre algo que eu sempre transmito aqui, né, sobre uma ampliação de competência da Justiça Militar da União. Qual é a minha visão? Eu digo que o aumento das demandas judiciais na primeira instância da Justiça Federal
envolvendo o direito administrativo militar e o direito disciplinar militar, são aqueles feitos referentes aos concursos de admissão, que é a entrada nas Forças Armadas, a promoção dos militares, as transferências, ao controle jurisdicional de atos ligados aos regulamentos, aos diversos cursos de estados e as questões sobre a estabilidade na carreira e a exclusão do serviço ativo, ganharam relevo pelo volume de ações. Em suma, tudo isso que eu falei há pouco, eles são analisados e julgados na Justiça Federal de primeira instância. Não é? Esse é o que acontece hoje, de acordo com o artigo 109 da Constituição. Então, conversando com os ministros do STJ, em particular, se me permita dizer, ministro Laurito, sobre essa matéria, então, o entendimento que existe é que os dados estatísticos que eu pessoalmente colhi com os comandantes das três forças, Marinha, Exército e Força Aérea, eles, levantando tudo isso, hoje, existe em torno apenas 80 mil ações, quer dizer, o universo hoje do nosso judiciário dá 100 milhões de ações andando, em trâmite, não é isso? Aproximadamente. Nós só temos 80 mil coisas, eu diria, que são muito simples. Né? É a transferência de um militar que está em Recife, não quer ir para o Rio, ou vice-versa, aquilo dali tem uma atividade tão grande que no final vai ser julgado pela primeira instância da Justiça Federal. Eu comandei o Comando Aéreo Regional de Recife, não é? Que as bases aéreas de Fortaleza, Natal, Recife, Salvador eram subordinadas, e uns casos que surgiam eu levava para o presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta, lá em Recife, e ele me dizia: brigadeiro, isso é assunto para o STM, isso vai me dar um trabalho tão grande. Quer dizer, o major não quis ser transferido de Recife, vamos supor, para Porto Alegre ou para o Rio de Janeiro, entra com algo, o juiz de federal, eu estou assim comentando, não estou criticando não, hein? Nem estou me emocionando, eu estou contando um fato. Né? Eu nem imaginava, o próprio presidente do Tribunal Regional Federal disse: brigadeiro, esse é um assunto, vai vir para cá, eu vou ter que distribuir, são uma turma de 3 desembargadores, eles vão começar, com todo respeito, do zero. Eles vão saber por que major tem um plano de movimentação, né? Tem um brigadeiro do Comando Geral de Pessoal que faz isso anualmente. Então, eu digo: quanto tempo vai demorar isso, presidente, da Quinta? Vai demorar uns 6 meses a 1 ano. Eu digo: mas é muito tempo. Eu não posso ficar com um oficial ou um sargento assim que recebeu uma liminar e ele não vai ficar 6 meses aqui. A primeira coisa que eu fiz foi tirei esse major. Eu estou contando aqui o dia a dia, né? Eu procuro ser muito objetivo, devido até a hora do almoço, né? Então, na realidade, eu tirei esse oficial e coloquei numa outra unidade para não desprestigiar o coronel comandante daquela organização. Eu conto essas histórias porque é um anseio não somente, tá certo, dos comandantes das Forças Armadas, como é uma visão muito prática. E eu diria, pelo meu levantamento, nós temos total disponibilidade para assumir esses novos encargos na área de pessoal e na área material. Essa é uma bandeira que eu estou querendo até ajudar a Justiça Federal de primeira instância, simplesmente porque eu vou desonerar. Quer dizer, é algo assim que para nós, na minha visão, é algo tão simples de ser resolvido, quer dizer, na velocidade da legislação, tá certo? E eu vejo que onera bastante a primeira instância da Justiça Federal, que vai ter que estudar uma matéria que é simples também, mas é algo a mais nessa documentação, nessa legislação, tá certo? Então, eu diria que esse é um ponto interessante, né? A quantidade não é muito grande, né? E nós diríamos que essas decisões serão revistas por magistrado conhecedor de suas implicações, até na vida da caserna, acarretando até uma maior segurança jurídica e uma legitimidade do deciso proferido pelo Poder Judiciário. Muito bem. Outra coisa que, às vezes, eu recebo, diz que isso daí é um corporativismo da Justiça Militar junto às Forças Armadas. Então, esse é algo que eu sempre digo, isso é um equívoco de grande monta, certo? Nós julgamos judiciosamente, né, tudo isso, julgamos não só do soldado aos generais. Se todos pesquisarem nas nossas estatísticas, tem
oficiais generais, coronéis antigos, eles vão para lá, eles até preferem ser julgados na justiça comum. Isso é que eu sinto. Preferem ser julgados na justiça comum porque pode ser que surja alguma, né, uma prescrição ou coisa parecida. E realmente, né, com a justiça militar, nós temos disponibilidade para julgarmos com celeridade. E na estatística, temos generais, almirantes e brigadeiros que são, como é uma ação originária, eles inicia no próprio Superior Tribunal Militar, que é o Tribunal Superior, e também a gente acumula com segunda instância. Certo? Não há, isso é que eu digo em várias plateias, que não há o mínimo corporativismo, tá certo? Dentro desta visão de querermos facilitar a vida das pessoas que não cumpriram o que está previsto nos códigos. Tá certo? Muito bem. Foi criado um grupo de trabalho, falei há pouco com a ministra Carmen Lúcia, né? Isso já em 2014 foi criado um grupo de trabalho com data, quer dizer, das conversas, da importância desses encontros, foi criado uma análise, né, sobre tudo isso, um grupo de trabalho de 2015, e esse grupo de trabalho é que está composto pelos ministros e conselheiros do CNJ e ministros e juízes auditores do STM. E fruto dessa proposta, dessas análises, que já está em estudo há mais de um ano, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, com a respectiva exposição de motivos, né, para ser apresentada à ministra, né, a ministra Carmen Lúcia, ao ministro Toffoli, como vice-presidente, e a todos os senhores conselheiros, para que de forma ou virtual ou pessoal, estabeleçam esse posicionamento, né, que realmente esse assunto já está mais ou menos bem encaminhado. Bom, e agora vindo aqui para a área interna que eu digo, nós aqui, nós temos os projetos em destaque, conduzidos na Justiça da União Militar, quanto à modernidade, diz respeito à revisão do Código Penal Militar e atualização da nossa Lei 8457, que é a organização dessa Justiça Militar da União. E ambos, né, mais de 2 anos, estão em andamento lá no Congresso Nacional. Muito bem. Agradecendo também aos excelentes senhores ministros conselheiros pelo apoio que têm dado em alguns projetos, e um deles é a videoconferência e a gravação de audiências. Esses são projetos desenvolvidos, implementados, estão trazendo maior agilidade na nossa prestação judiciária. Sexta-feira à tarde, né, o juiz auditor de Manaus, né, me fez um contato e ele estava fazendo, lá na Amazônia, a primeira audiência de custódia por videoconferência. Certo? Algo, pelo menos para a Justiça Militar, inédito na Amazônia. Eu voei muito na Amazônia e sei como é longe. Continua longe as distâncias. Os aviões aumentaram as velocidades, mas continua tudo muito longe. Então, na realidade, o juiz novo, até recém-possado, então ele estava fazendo uma audiência de custódia com um soldado nosso preso em São Gabriel da Cachoeiras, que fica a quase 800 quilômetros de Manaus, no oeste da Amazônia. E era aquela audiência de custódia à distância, porque não tem como, né, você trazer alguém na figura legal da audiência de custódia de São Gabriel de Cachoeira, de Boa Vista, de Cruzeiro do Sul, Tapuracá, aquelas cidades ribeirinhas onde o quartel tem seus pequenos, o qual o Exército tem seus pequenos quartéis, não tem como. Então, a audiência de custódia tem que ser feita através de videoconferência. Sexta tarde, em torno de 6 da tarde, eu assisti satisfeito, né, devido às maravilhas da eletrônica, né, tudo direitinho, o advogado de defesa, então, só para ver. Mas eu agradeço aqui ao CNJ o apoio que tem dado, né, nessa parte, na legislação, nas resoluções, né, e financeiramente até. Okay? Também os comitês orçamentários de 1º e 2º graus foram ativados já e encontram atuando, buscando a governança colaborativa e desse orçamento em si. E o mesmo fato ocorre com o nosso comitê gestor de priorização do 1º grau. Isso também estamos bem em andamento. Muito bem. E o grande desafio que nós temos é o PJE criminal. Porque nenhum tribunal, até onde eu pesquisei, existe um PJE somente criminal.
Ou é civil, trabalhista, mas criminal não existe. Então, estamos tendo uma dificuldade de implantarmos, apesar de todo o apoio do CNJ, certo? E algo de caráter bem assim, histórico, ministro Toffoli, como a nossa justiça é a mais antiga do país, quer dizer, quando Dom João, né, fugiu das tropas francesas que estavam invadindo Portugal, em 1808, ele trouxe toda a corte. Aqui chegando, ele criou diversos órgãos importantes, e como aqui as tropas eram mercenários, etc., ele criou a Justiça Militar da União. A partir daí, ele começou o primeiro documento que nós temos no nosso arquivo. Nós temos em torno de 22 milhões de documentos históricos que nós conversamos muito, né, com o Arquivo Nacional. Esses 22 milhões de documentos que passam desde Dom João, que assinou os primeiros alvarás, e depois vem as constituições, né, e todos esses processos, Dom Pedro I, o Dom João foi o primeiro presidente do STM, né? Dom Pedro I foi o segundo, Dom Pedro II foi o terceiro, os dois presidentes, né, depois da República, né, os dois generais na época, Deodoro da Fonseca, então, e Floriano Peixoto também foram presidente do STM, funcionava dessa forma. E com isso, vários documentos estão arquivados aqui num prédio que nós temos aqui perto do CIA, aqui em Brasília, e estamos tentando, né, digitalizarmos todo esse acervo muito importante, não é para a Justiça Militar da União, não, é para o país em si. Os historiadores, né, quinzenalmente nos solicitam esses documentos, então nós temos esses segmentos todos, desde em todas as constituições. Temos também aqueles fatos importantes do tenentismo, revolta da Chibata, né, Segunda Guerra Mundial, revoluções, Coluna Prestes. Tudo isso eu recebo quinzenalmente, documentos através da ouvidoria, solicitando documentos. São advogados que querem defender, né, os seus dependentes, né, às vezes, e toda essa parte ligada a isso. São jornalistas, querem escrever seus livros. Esse período de 64 a 85 é um dos mais solicitados, e pela lei de informação nós liberamos automaticamente, né? Então, até os dias de hoje. Então, essa é uma visão geral que estamos tentando digitalizar. Todo esse acervo não é nosso, não é brasileiro, é do país que precisa cuidar disso. E eu encerro, né, malgrado o horário assim, do nosso almoço, agradecendo essa oportunidade, e desejo agradecer à ministra Carmen Lúcia, né, pela oportunidade, ao ministro Dias Toffoli, aos senhores presidentes, ministro Laurita Vaz, ministro Vigantes, todos os senhores e senhoras presidentes dos tribunais, senhores conselheiros, e dizer que, senhores magistrados, como eu citei, que a Justiça Militar da União tem buscado atender a todas as orientações e demandas oriundas do CNJ, visando a contribuir para a excelência e a harmonia do Poder Judiciário. Está aberta a troca de ideias, de conhecimentos e experiências mútuas, no sentido de ampliar o interrelacionamento, a integração e as parcerias com os órgãos co-irmãs do Judiciário. Muito obrigado e sejam muito felizes.